Nos últimos dias, as tensões entre Venezuela e Estados Unidos têm se intensificado assustadoramente, transformando o Mar do Caribe em um novo cenário de disputas geopolíticas, com a chegada de navios da Marinha norte-americana, contando com destroyers, um submarino nuclear e até um navio anfíbio carregado de fuzileiros navais. A situação parece escalar. Oficialmente, o governo norte-americano diz que o posicionamento agressivo busca combater cartéis de drogas. Entretanto, segundo especialistas, variando entre analistas militares, cientistas políticos e diplomatas, trata-se de uma encenação cuidadosamente planejada. Chamam isso de gunboat diplomacy, a diplomacia das canhoneiras. Uma demonstração de força em que não é preciso disparar um único míssil para atingir o seu objetivo, já que o simples deslocamento da frota envia a mensagem de lembrar o presidente Nicolás Maduro de que a pressão nunca desaparece. A estratégia lembra manobras de outros tempos, quando potências navais usavam sua supremacia para intimidar adversários sem declarar guerra aberta. Hoje, a lógica é a mesma, mas com tecnologias ainda mais letais. Cada radar ligado, cada voo de reconhecimento e cada patrulha no mar próximo à Venezuela é percebido em Caracas como um aviso. O inimigo está à porta e qualquer erro pode desencadear uma escalada. Nesse jogo de sombras, a incerteza se torna uma arma tão poderosa quanto um porta-aviões. Para os Estados Unidos, Nicolás Maduro deixou de ser visto apenas como um chefe de Estado indesejado. A narrativa oficial o coloca no centro do chamado Cartel de los Soles, uma suposta rede de narcotráfico formada por militares venezuelanos de alta patente. Ao transformar Maduro de presidente em criminoso internacional, Washington muda completamente a natureza do conflito. Já não se trata de uma disputa ideológica ou diplomática, mas de uma caçada global a um homem acusado de traficar drogas e minar a segurança norte-americana. Vale lembrar que há uma recompensa de 50 milhões de dólares oferecida por Donald Trump pela captura do chefe de Estado venezuelano, o que ganha um peso simbólico e estratégico nessa situação. É a maior quantia já prometida pela captura de um líder político vivo e funciona como um lembrete constante de que, para os Estados Unidos, Maduro não é protegido por imunidade diplomática. Ele é, oficialmente, um foragido com preço estipulado pela sua cabeça. Esse detalhe coloca generais venezuelanos, aliados e até países vizinhos diante de um dilema: permanecer leais a um governo sitiado ou considerar que a fortuna oferecida pode falar mais alto que a lealdade. Mas a verdadeira guerra não se dá nos mares ou nos bunkers subterrâneos de Caracas. A batalha mais perigosa travada na Venezuela não se vê no mar, nem nos céus, nem mesmo nos corredores de comando militar. O campo de batalha é invisível, acontece em silêncio na mente das pessoas. A guerra psicológica já está instaurada, dispensando bombas e mísseis, mas que pode ser tão ou mais devastadora que uma invasão convencional. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos já haviam explorado esse campo invisível e rádios como a Voice of America já foram usadas para enfraquecer regimes adversários, como regimes comunistas, e estimular a dissidência interna. Hoje, o impacto é multiplicado pelas redes sociais, onde uma única postagem pode incendiar milhões de pessoas em segundos. Notícias, sejam verdadeiras ou manipuladas, circulam em escala global antes mesmo de serem verificadas. Essa velocidade cria um terreno fértil para boatos, suspeitas e narrativas contraditórias. Para muitos venezuelanos, é impossível distinguir fatos de ficção. Qualquer apagão, protesto ou falha econômica pode ser apresentado como o resultado de sabotagem externa. Nicolás Maduro conhece bem essa vulnerabilidade. Em mais de uma ocasião, admitiu publicamente que o maior poder de fogo contra o seu governo não vem de porta-aviões, mas da capacidade de desmoralizar a nação sem disparar um único tiro.
Cada manchete negativa, cada rumor amplificado por milhões de celulares, cada declaração internacional serve para desgastar a confiança da população em suas instituições. No fundo, esse é o verdadeiro cerco, um ataque psicológico constante que transforma a dúvida em arma e a informação em munição. Cercado por sanções, bloqueios e propaganda, Maduro busca resistir e precisa criar não apenas estratégias militares, mas também símbolos de resistência. Foi assim que surgiu a milícia bolivariana, apresentada ao mundo como um exército popular de milhões de civis dispostos a defender a pátria até o último fôlego. Na prática, porém, a realidade é bem diferente. Especialistas estimam que apenas cerca de 20 mil milicianos têm um treinamento adequado e acesso a armamento regular. Mesmo assim, o discurso funciona e cada cidadão treinado é apresentado como parte de uma muralha popular contra invasores. O restante compõe um contingente simbólico formado por funcionários públicos, aposentados e simpatizantes do regime que participam de desfiles, treinamentos esporádicos e atividades cívicas. A imagem de professores, donas de casa e trabalhadores comuns empunhando fuzis ao lado de soldados profissionais tornou-se parte central da propaganda oficial. Essa narrativa é bem poderosa, já que cada uniforme, cada rifle carregado em público reforçam a imagem de que qualquer agressor encontrará resistência em todas as esquinas do país, com uma nação inteira armada e vigilante contra qualquer tentativa de invasão. Mas a milícia bolivariana não serve apenas para projetar força contra inimigos externos. Ela cumpre também um papel crucial dentro das fronteiras. Os milicianos auxiliam na distribuição de alimentos, participam de manifestações de apoio ao governo e atuam como vigilantes comunitários, reforçando a presença do Estado até nos bairros mais periféricos. Em outras palavras, funcionam como um braço de controle social, capaz de recompensar a lealdade com benefícios ou punir a dissidência com violência. Dessa forma, Maduro conseguiu algo estratégico ao espalhar armas e responsabilidades entre civis leais. Transformou-os em guardiões da própria sobrevivência do regime. Não é apenas um exército paralelo, mas sim um mecanismo de sustentação política que mistura medo, dependência e patriotismo. Uma força feita para dissuadir inimigos externos e, ao mesmo tempo, manter a ordem. Se o conflito fosse apenas entre Washington e Caracas, o desfecho talvez já houvesse ocorrido há anos. O que mantém Nicolás Maduro no poder não é apenas a lealdade de parte das Forças Armadas ou o controle interno por meio da milícia bolivariana. Há também o apoio de duas potências globais e rivais da Casa Branca, China e Rússia, que enxergam na Venezuela muito mais do que um aliado distante. Ambos os países injetaram bilhões de dólares em petróleo, infraestrutura e empréstimos à Venezuela. Moscou forneceu radares de longo alcance, aviões militares e sistemas de defesa aérea modernos, capazes de impor riscos reais a qualquer operação norte-americana. Já Pequim, de forma mais silenciosa, manteve vivo o fluxo de crédito e garantiu investimentos estratégicos, permitindo que a economia venezuelana, enfraquecida, continue funcionando em seu nível mínimo. Sem o suporte dos dois países, o colapso poderia ter sido definitivo. Esse respaldo externo torna qualquer ação militar dos Estados Unidos muito mais delicada. Atacar a Venezuela agora não significaria apenas enfrentar um regime fragilizado e isolado. Para muitos, seria arriscar um confronto direto com Moscou e Pequim em solo latino-americano. É como jogar uma partida de xadrez em que cada movimento pode acionar reações em cadeia de escala global. Para Maduro, esse apoio funciona como um escudo político e diplomático. Para Washington, é um obstáculo que obriga a preferir a guerra psicológica e econômica a uma invasão frontal. A presença de Putin e Xi Jinping no tabuleiro latino-americano transforma a crise venezuelana
num conflito geopolítico de alcance mundial, onde cada gesto, cada aliança e cada navio posicionado no Caribe pode ser interpretado como um passo em direção à guerra. Por que, afinal, os Estados Unidos resolveram deslocar uma frota tão forte para o Caribe nos últimos dias? Para alguns analistas, trata-se de um prelúdio de invasão, um ensaio para a derrubada de Maduro pela força, enquanto para outros é apenas um espetáculo, mostrar força a baixo custo, com a velha estratégia de projetar poder sem necessariamente usá-lo. Um show de bandeiras, onde cada navio de guerra é um recado enviado não apenas a Caracas, mas também à Rússia, à China e ao público interno norte-americano. Donald Trump sabe jogar com símbolos. As imagens de destroyers e submarinos nucleares perto da Venezuela servem tanto para pressionar Maduro quanto para reforçar sua narrativa de presidente implacável diante de ditadores estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, o risco é enorme, já que cada movimento aumenta a chance de erro de cálculo, de um incidente naval ou de um disparo acidental que poderia incendiar todo o Caribe. Enquanto isso, exilados venezuelanos em Miami e em outras partes do mundo elevam o tom. Alguns pedem abertamente que Trump vá até o fim, que tire Maduro pela força, que liberte o país de uma vez. O clamor cresce, e a cada deslocamento, a sensação de que algo grande está prestes a acontecer se torna mais palpável. O tabuleiro está montado, mas ninguém sabe se o próximo passo será um blefe ou um confronto real. O Brasil também entra nesse tabuleiro, já que é o maior e mais importante vizinho da Venezuela. Enquanto, por um lado, mantivemos e até ampliamos laços econômicos com a China, maior compradora de commodities brasileiras e investidora em infraestrutura. Por outro lado, compartilhamos interesses estratégicos com os Estados Unidos. Como o principal vizinho, a posição brasileira é delicada, já que qualquer escalada militar na Venezuela afetará diretamente a fronteira amazônica e a política regional. Fluxos migratórios podem se intensificar, bases militares podem ser mobilizadas e a diplomacia brasileira será forçada a escolher lados de forma mais clara. Além disso, Brasília carrega o peso de ser líder continental, sendo que qualquer decisão ecoa por toda a América do Sul. No fim, o Brasil se encontra em um dilema entre a dependência econômica da China e a pressão estratégica dos Estados Unidos. Precisamos decidir até que ponto estamos dispostos a nos envolvermos nesse jogo de poder. E como em todo o tabuleiro latino-americano, cada passo pode alterar não apenas o destino da Venezuela, mas também o equilíbrio político de todo o continente. 3 cenários se destacam sobre os possíveis desfechos de como essa história pode terminar. O primeiro é a manutenção da pressão. Nesse caminho, os Estados Unidos e seus aliados seguirão intensificando sanções, bloqueios financeiros e demonstrações militares, sem dar o passo final da invasão. Maduro pode resistir, sustentado por Moscou e Pequim, transformando a Venezuela em mais um estado sancionado que sobrevive entre a miséria e a propaganda oficial. Seria uma espécie de congelamento de conflito, onde todos perdem um pouco, mas ninguém cede totalmente. O segundo cenário é a traição interna. Nesse desfecho, não seria uma frota estrangeira que derrubaria Maduro, mas sim um general, um ministro, ou até mesmo alguém de dentro do círculo íntimo do presidente. Em regimes cercados e isolados, a promessa de milhões de dólares e de imunidade internacional pode pesar mais do que a lealdade ao líder. Seria um golpe clássico, rápido e silencioso, capaz de mudar tudo numa única madrugada. O terceiro e mais temido é a escalada bélica. Um ataque limitado, um drone derrubado, um navio alvejado, um míssil disparado, qualquer dessas coisas poderia rapidamente escapar ao controle e se transformar numa guerra regional. E nesse caso não seria apenas a Venezuela em jogo, mas também toda a estabilidade latino-americana,
arrastando vizinhos e colocando potências nucleares frente a frente. No meio desse jogo de poder, quem sofre é sempre o povo venezuelano. Já que a economia encolheu mais de 70%, metade da população vive em insegurança alimentar e mais de 7 milhões fugiram do país numa das maiores diásporas da história recente. Famílias se desfazem nas fronteiras. Jovens caminham milhares de quilômetros em busca de um futuro e os que ficam sobrevivem entre apagões, filas e medo. A chamada guerra invisível, feita de boatos, sanções e intimidação, muitas vezes se mostra mais devastadora que bombas ou invasões. Ela corrói silenciosamente as bases de uma nação, deixando cicatrizes que perduram por gerações. Talvez o que estejamos testemunhando não seja apenas uma crise passageira, mas o nascimento de um novo tipo de conflito. Um modelo híbrido de guerra do século XXI. Um conflito sem batalhas declaradas, mas com consequências tão letais quanto qualquer guerra aberta.